Olá, queridos alunos, queridos professores, tudo bem com vocês? Sou a professora Francisca e hoje eu vou estar aqui com vocês para dar aula de matemática. E cadê a professora Marina? Pois é, hoje ela não pôde estar aqui com vocês, mas eu prometo que eu vou me esforçar para dar uma excelente aula, como ela costuma dar para vocês, tudo bem? Posso contar com a colaboração de vocês? Vamos lá? Quem aí gosta de matemática? Eu vi alguns aí torcendo assim o nariz, eu não gosto. Matemática é muito legal. Sabe por quê? Porque ela não muda, ela é uma disciplina exata. Os números, vamos calcular aqui, vamos somar. 2 mais 2 é quanto? Rapidinho, 4, isso mesmo. E 2 mais 2 é 4 aqui no Japão, na China, em qualquer lugar do universo. Isso mesmo, ela não muda, como muda as outras disciplinas, língua portuguesa, de acordo, com a sua regionalidade, a sua região, o seu lugar, temos as variações linguísticas, não é mesmo? Matemática não, eu adoro matemática. E quem aí gosta de dividir? Professora, dividir depende. É números? É comida? É brinquedos? Não sei, gente. Dividir. A nossa aula hoje... olhem aqui. Quem aí gosta de pizza? Eu adoro pizza. Se o entregador, nessa época de pandemia, chegasse aí na sua casa e entregasse uma pizza, como você iria dividi-la? Ia comer sozinho? Não, não é mesmo? Vamos dividir com os demais, com as outras pessoas que moram na casa, com seus familiares, né? Vamos fazer uma divisão certinha. Você conta as pessoas da casa e pega a pizza e divide em partes iguais, de maneira que ninguém fique chateado porque ganhou menos ou mais, certinho? E para continuar falando de divisão, daqui a pouco vocês vão saber o tema que nós vamos estar tratando, que eu ainda não falei. Eu falei que é matemática, eu falei de divisão. Eu trouxe aqui um texto para nós estudarmos, certinho? Vamos lá? O nome do texto é O Pirulito do Pato. Divida ao meio, sem truque algum. Uma metade para cada um. Dino já ia até cortando, quando a outra pata veio chegando. A mamãe pata disse a sorrir, pois em 3 partes vou repartir. Tudo igualzinho, sem truque algum. Peguem 1/3 para cada um. Já estava tudo acertadinho quando chegou o patozinho. O pato chato, observem aqui que esse chato é o nome do pato, por isso que ele está escrito com X, não é mesmo? Sendo que a palavra chato, quando se trata de uma pessoa, que não tem bons comportamentos, aquela pessoa chata, então é escrito com CH, certinho? Esse chato é do nome dele. Filho da Choca disse: em meu terço ninguém mais toca. O pato Lino, que é amigão do patozinho, falou então: não faz mal não, deixem comigo, divido o meu com meu amigo. Cortando ao meio o seu pedaço, deu logo ao Zinho
ganhando um abraço. Esse texto é um poema, certinho? Então, vocês observaram aqui que está se tratando de uma divisão, não é mesmo? Ó, divida ao meio. Se tratava de um pirulito que teria que dividir ao meio, né? Vamos grifar agora as palavras desse texto que dá a ideia de divisão. Ó, divida ao meio, né? Ao meio, que significa que tem um todo, né? Algo inteiro, e eu vou repartir bem na metade, bem ao meio, ó. Uma metade para cada um, certo? Dino já ia cortando, aqui não tem. Vamos repartir, olha aqui, ó, 3 partes. Agora não é mais ao meio, certo? É em 3 partes. Né? Vou repartir. Meus traços estão ficando bem retinhos, vocês estão observando, né? Tudo igualzinho, sem truque algum. 1/3. Novamente aqui. 1/3, certo? Aqui não tem. Mas aí o pato chato, que o nome já diz tudo, disse em meu terço, ninguém toca. Então, até aqui, o pirulito ia ser dividido em 3 partes, ó, né? Terço. E, então, sempre tem um ali para mediar o conflito, né? Para apaziguar as coisas. E aí, ele disse, não, o meu eu divido. Vou cortar, divido aqui. Então, ele ia dividir o dele. Ia cortar ao meio. E por conta dessa maravilhosa ação, ainda ganhou um abraço. Isso mesmo. Então, vocês perceberam aqui do que nós vamos falar hoje? De frações. Isso mesmo. De algo que é um inteiro, uma parte, um todo, e nós, né, dividimos essa parte, né, esse todo em diferentes partes, né? Depende do quanto que você quer dividir, certinho? Eu sei que a professora Marina já trabalhou com vocês frações. E hoje nós vamos trabalhar, dentro das frações, as frações equivalentes. Equivalentes, o que seria isso? Então, as frações equivalentes, elas representam a mesma parte, né, do todo. Como assim, professor? Explica melhor isso. Vamos entender? Vamos repartir, então, o pirulito do pato? Vamos lá? Aqui tem a imagem, né? Eu trouxe. Vou colocar aqui. Então, esse todo aqui, né? Era o pirulito. Certinho. Aqui, ó. Pirulito inteiro. Né? Esse é o todo. Né? A princípio, eles iam ter que dividir esse pirulito ao meio, que é na metade, né? Meio é a mesma coisa que metade. Então, é fácil. Eu vou pegar esse círculo, pegar esse outro aqui. Vou pegar esse todo, né? O meu pirulito inteiro, e vou cortá-lo ao meio. Para ficar mais fácil, eu faço isso, crianças, ó. Pego esse círculo e dobro ele vai ficar todo certinho, para eu realmente saber onde é metade, certinho? Então, já que eu sei onde é metade, que agora acabou de grudar aqui, porque eu coloquei fita aqui atrás, aí eu pego a tesoura. Cuidado quando vocês forem trabalhar com tesoura. Trabalhe sempre com uma sem ponta, tá bom? Para não machucar ninguém, nem ser machucado. Então, vou cortá-lo ao meio. Aqui seria uma divisão justa se fosse só 2 patinhos, certo? Mas, no decorrer do texto, não teve que ter outra divisão, então eu não poderia mais, porque se eu fosse dividir aqui, né, alguém ia ficar com mais, certo?
Então, desse jeito que eu dividi aqui, eu não posso dividir em 3 partes, certinho? Iguais. Posso dividir sim, mas não é em partes iguais. Então, vamos pegar o outro, este daqui, certo? E vamos dividi-lo em 3 partes iguais, certinho? Vou cortar aqui. Aqui. Agora, não posso mais cortar ao meio, porque eu vou dividir essa figura em 3 partes iguais. Vou cortar aqui. É claro que em casa você vai usar uma régua. Eu já fiz isso lá na minha casa, já medi, né, tudo certinho para saber se essas partes de fato ia estar, né, com a divisão iguais. E aí, cada pato vai ficar com uma parte, certinho? Mas chegou mais gente. E agora? Eu teria que dividir o pirulito em quantas partes? Em, quem lembra? 4, certo? Dessa que eu dividi as 3 partes, eu não vou poder mais dividir em 4 partes iguais, porque não vai dar certo, tá? Então, o que que eu faço, crianças? Uma sugestão que eu dou. Eu vou pegar essas partes que eu já tinha dividido ao meio, certinho aqui. E o que que vocês sugerem? Para dar 4 partes iguais. Aqui eu tenho, né, 2 partes iguais. Então, eu vou pegar esta parte e vou dividi-la ao meio. Certinho? Vocês concordam com isso? Olha como fica certinho, né? Então, eu vou cortar. Cortar aqui. Porque tudo que nós não queremos é que tenha briga por conta do pedaço maior do pirulito, certo? Então, a outra parte também, eu vou fazer a mesma coisa e vou dividi-la ao meio. Como eu falei para vocês, eu coloquei fita aqui e aí vocês já estão vendo, né, o que que está acontecendo. Mas não faça com fita atrás, não. Eu ia colocar no quadro, mas o tempo aqui é corrido, certo? Então, observem aqui como eu vou ter 4 partes iguais, certo? Tá faltando mais o quê? Aqui eu tenho o quê? 3 partes do meu todo, certo? Tá faltando mais outra parte que eu não vou dar conta de colocar, por isso que eu ia colocar aqui. Então, vamos ver se dá certo. Eu colocando aqui. Certinho. Essa parte provavelmente não é daqui, já que ela não tá encaixando. Tudo ainda tem mais essa, crianças. Tá? E aí, aqui, certinho. E aqui. Viram só? Essa outra parte não vai ficar porque ela está sem fita, tá? Mas ela é daqui, tudo bem? Então, entenderam como é que se dá a fração? A divisão exata, né, dos objetos, para não ter briga. Para acessar esta aula e outras, acesse a plataforma Eduque. Eu te aguardo na próxima aula para continuarmos falando sobre frações equivalentes. Tchau, tchau!